É professor da PUC por 8 anos, no 5º ano de Planejamento Arquitetônico, sócio da Baggio Schiavon Arquitetura, empresa que possui um acervo de mais de 1.000 projetos e edificações, e membro e consultor do G10, Grupo de Estudos da Nova Lei de Uso e Ocupação do Solo na cidade de Curitiba. Então, com vocês, o nosso amigo Flávio Schiavon. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do IEP para um arquiteto estar aqui dando uma palestra ou participando de um evento desse, é uma grande honra. Queria cumprimentar o professor Lacerda, que está junto conosco nesse grupo de entidades que está trabalhando com vistas à nova lei de uso do solo de Curitiba. E dizer que a proposta, a temática dessa apresentação, ela é bastante desafiadora, porque ela reúne a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, a questão do uso do solo e qualidade de vida. Uns dias atrás, um bichinho se instalou aí na minha garganta, então eu estou meio... Está um pouco difícil aí, mas nós vamos dar continuidade nisso. Eu não sei se está um pouco difícil ali também com a apresentação aqui. Bem, nós estamos aqui participando de um evento onde existem diversas áreas de conhecimento que estão reunidas, e eu acho que dos grandes, ou talvez o maior tema hoje de preocupação da nossa sociedade é justamente sustentabilidade. Fazer a coisa certa no momento certo, entender todas as variáveis que nos cercam e que isso possa, de alguma maneira, se catalisar, se tornar realidade dentro do nosso espaço urbano. Em última análise, essas questões todas de sustentabilidade, meio ambiente e qualidade de vida, elas se traduzem no meio urbano, naquilo que nós chamamos de urbanismo. E o urbanismo contemporâneo, ele é sustentado por 3 grandes pilares. A sustentabilidade ambiental, que trata dos recursos naturais, topografia, disponibilidade de água, drenagem, fonte de energia, acessos, enfim. A sustentabilidade urbanística, que é a capacidade física de acomodar pessoas, atividades e garantir um padrão de vida digno para todos, com infraestrutura. E como nós já passamos daquela fase ideológica e até ingênua, quer dizer, é um país que já passou da adolescência, nós sabemos que a sustentabilidade econômica é fundamental para que você consiga gerar um modelo sustentável. Então, a vocação econômica de um local que viabiliza a subsistência dos cidadãos, a geração de empregos, renda e a arrecadação para os serviços públicos que são fundamentais para a nossa sociedade. É importante falar, dentro desse modelo de urbanismo, que existe toda uma hierarquia de leis que começa muito rapidamente, eu estou abordando essas questões aqui, que começa naquilo que é uma lei federal, que nós conhecemos como Estatuto das Cidades, e que direciona em âmbito nacional a ocupação dos espaços urbanos. Muito por aquilo que já se falou aqui. Talvez alguns grandes centros tenham uma base de informações muito bem consolidada, e bases não apenas de informações, mas institutos que são capazes de desenvolver planejamento de uma maneira absolutamente profissional e consistente. Mas o país como um todo, com seus pequenos e ermos municípios, ainda não estão estruturados para desenvolver um planejamento de forma consistente. Então, existe aí um estatuto que cria e que direciona, vamos dizer assim, cria as premissas e direciona, vamos dizer, a ocupação dos espaços, abrindo, vamos dizer assim, esse espaço para a gestão democrática das cidades, não mais autoritarista, como eram os modelos antigos, onde alguém planejava alguma coisa, impunha e até logo.
traz como premissa também a cooperação dos governos e o reconhecimento da importância da iniciativa privada. Fala do direito à moradia, saneamento, infraestrutura, enfim, educação, transporte e lazer. Abaixo vamos dizer assim, do Estatuto da Cidade, surgem os planos diretores, que também já foram abordados aqui rapidamente, e que se traduzem num grande pacto das cidades, vamos dizer assim, um pacto sociopolítico, e que viabilizam as ações da cidade, as atividades, a vida nas cidades. Esse plano diretor é normalmente balizado pelos anseios da população e pela sustentabilidade, não só ambiental, como urbanística desse meio, organizando física e funcionalmente esses espaços, estabelecendo prioridades, criando limites para a ocupação dos espaços, definindo políticas. Na sequência, e como resultado de planos diretores, se consolidam leis de uso do solo, e não só leis, mas leis e decretos que regulamentam todas essas políticas e que dividem o território de uma cidade em zonas de ocupação diferenciada, definem a vocação e os objetivos de cada uma dessas zonas, cria parâmetros e regras para as edificações, define adequação, portes, características dessas atividades, procura harmonizar o meio ambiente com o ordenamento urbano e as suas atividades, direciona o desenvolvimento ou revitalização de algumas regiões, através até de incentivos, né? Incentivos construtivos ou fiscais, enfim, essa coisa toda. Disso tudo, nasce aquilo que a gente conhece como o zoneamento de uma cidade, que acaba catalisando todo esse pacote de informações, de fundamentação legislativa, legal, jurídica, e que acaba criando, vamos dizer assim, os espaços, ou direcionando os espaços da cidade para várias utilizações. Então, é assim que se criam, e esse é um mapa da cidade de Curitiba, é um exemplo apenas, os setores estruturais e de alta densidade, que são as linhas vermelhas, as zonas de média e baixas densidades, os eixos estruturantes, zonas de serviço, uso misto, cidade industrial, áreas de preservação ambiental e parques. Esse zoneamento, tradicionalmente, vinha de uma ação do poder público que trabalhava com os seus, basicamente com os seus técnicos, né? Sempre uma elite de profissionais extremamente capacitados e dedicados, né, ao planejamento e a, vamos dizer assim, a consolidar a melhor forma de ocupação das cidades. Mas o processo legislativo e a vida atual e essa gestão democrática que é preconizada pelo Estatuto das Cidades e que é algo, o urbanismo é algo que atinge todas as pessoas, não é uma coisa que está lá por interesse para o político ou para o secretário de urbanismo ou isso ou aquilo do meio ambiente, mas é aquilo que afeta a vida das pessoas no dia a dia. O processo legislativo hoje, ele nasce dentro dos órgãos de pesquisa e planejamento, ele é apresentado e é aberto à contribuição dos cidadãos, através de audiências públicas, essa coisa toda. As entidades da sociedade organizada que cumprem a sua missão, está aí o IEP participando frontalmente, diretamente, com um volume de contribuições, proposições para essa nova lei de uso do solo, entre outras tantas entidades que são copartícipes desse evento, dessa Semana de Engenharia. Vem aí, sejam os cidadãos ou essas entidades, propõem ajustes pontuais na legislação, e é importante que se diga que não procuram, não estão interessadas em interferir no macrozoneamento, naquilo que é a base da, vamos dizer assim, da ocupação do solo na cidade, que é preservado dentro vamos dizer assim, dos pressupostos e das bases que são geradas pelo poder público, mas sim buscam viabilizar os investimentos, a dinâmica econômica, o comércio, a habitação de interesse social, saúde, educação, buscam
diminuir a burocracia, favorecendo o empreendedorismo, geração de empregos, renda, arrecadação. E aguardam, obviamente, o necessário debate sobre aspectos que interferem diretamente na sustentabilidade econômica da cidade em todos os níveis. Evidentemente, a sociedade e a cidade, dentro do modelo que nós vivemos, sobrevive da arrecadação de tributos, e é dentro dessa arrecadação que ela possui, que ela vai ter capacidade de desenvolver a infraestrutura, de gerar os serviços públicos, seja na área de saúde, educação, mobilidade, essa coisa toda. Não existe matemática onde 1 mais 1 é igual a 3. A ciência econômica, ela é uma ciência exata praticamente, quer dizer, a economia, ela dentro dessa visão, ela só funciona se você tiver arrecadação, essa arrecadação for suficiente para você fazer o serviço público e gerar aquilo que a população precisa e para ter uma vida digna, para ter qualidade de vida, que é talvez o centro de um interesse, vamos dizer assim, de todos nós, urbanistas, e que estamos interessados por esse processo. Falando especificamente da lei de uso do solo, e mais do que isso, dos desafios da urbanização, uma lei de uso do solo, ela precisa contemplar alguns aspectos extremamente relevantes e extremamente diversificados. Eu trouxe aqui rapidamente 3 casos, e são grandes desafios para uma lei de uso do solo, onde a qualidade de vida dos cidadãos está diretamente ligada. O primeiro caso trata da zona central da cidade, onde é visível a decadência imobiliária, né, dessa região, por uma série de questões, né? A cidade de Curitiba, como muitas cidades brasileiras, isso é um exemplo de Curitiba, mas vale para praticamente todas as cidades de médio e grande porte, elas viviam absolutamente centralizadas, o centro era tudo, onde se concentravam todas as atividades. Com o crescimento da população, essa explosão populacional que teve o país, essa coisa toda, as cidades descentralizaram. E essa descentralização, através de uma série de políticas de incentivo ao crescimento de setores estruturais, por exemplo, numa cidade como Curitiba, ela deixou o centro da cidade, ela quase que tira, vamos dizer, uma parte do desenvolvimento imobiliário do centro e deixa o centro da cidade, de uma certa forma, estagnado, e, com isso, uma série de problemas que começam a surgir, que preocupam extremamente, vamos dizer assim, quem tem, vamos dizer assim, algum tipo de preocupação com a qualidade de vida da cidade. Até porque o centro da cidade é, de uma certa forma, uma referência histórica, cultural, para a população como um todo. Neste caso, os desafios claros, né, de resgatar e de revitalizar a zona central é justamente criar condições para reverter a decadência da zona central, do seu patrimônio imobiliário, comercial, enfim, essa coisa toda, incentivando a revitalização dos edifícios que vão se tornando distante das necessidades tecnológicas de qualquer empresa atual. Você precisa de uma carga elétrica instalada, você precisa ter tecnologia, você precisa passar cabo, você tem hoje normas técnicas que exigem acessibilidade, que exigem segurança da edificação, as escadas de incêndio, enfim. Então, esse patrimônio imobiliário, eu não estou falando de unidades de interesse de preservação histórico, mas eu estou falando do patrimônio imobiliário de uma cidade que se concentra muito na zona central, é extremamente preocupante. Então, o processo de como reverter esse processo de decadência e trazer incentivos para a revitalização, para que o centro permaneça como um centro de referência para a cidade, extremamente importante. Uma das questões que gera bastante polêmica é justamente a questão de estacionamento e uma revisão da proibição do estacionamento na zona central, é algo que pode ser muito bem-vindo. Nós que vivemos num país continental, que tem, vamos dizer, toda a sua mobilidade, toda a sua logística assentada no pneu, nas rodas, né?
muito razoável, nós não somos um país de pequenas dimensões, enfim. Nós temos, infelizmente, não se desenvolveu uma indústria de cabotagem, porque durante muito tempo eu acreditei que era a ferrovia norte e sul que ia resolver os nossos problemas, mas nós temos um potencial muito maior, que é o oceano, e nós não enxergamos. Sai um carro produzido em Guaíba, no Rio Grande do Sul, e vai por estrada até Fortaleza, quando ele podia embarcar num navio e desembarcar em Fortaleza, muito mais barato, muito mais fácil, essa coisa toda. Mas, queramos ou não, nós temos toda uma sociedade que está fundamentada, e a sua logística fundamentada no pneu, e Curitiba é talvez o segundo polo automobilístico do país, e a gente sobrevive, muitos de nós aqui, e muito dos serviços públicos estão aí sustentados por isso, que é uma das grandes, vamos dizer assim, contradições da nossa sociedade, que é de como tratar o automóvel, né? E aqui, justamente no centro da cidade, nós temos essa discussão. Não existe shopping center sem estacionamento. Infelizmente, o centro da cidade é proibido estacionar, cada vez maiores restrições de veículos no centro da cidade. Então, pensar nisso é pensar em qualidade de vida, é pensar em resgatar esse espaço que é de todos os cidadãos. A simplificação de regras para a preservação de patrimônio arquitetônico, atrair investimentos imobiliários que preservem esse equilíbrio econômico, né? Preservando o equilíbrio econômico dessas incorporações, mantendo alguns incentivos, não criando maiores dificuldades para o desenvolvimento imobiliário dentro do centro. Eu quero ir passando rapidamente, porque o tempo passa rápido. Uma das outras grandes questões urbanísticas, e que tem muito a ver com a qualidade de vida do cidadão, é o subaproveitamento de espaços urbanos, né? Eu estou trazendo um pequeno e rápido exemplo aqui, que é aquele conhecido corredor, os corredores das vias externas dos setores estruturais, essa coisa toda, aonde a legislação urbanística praticamente proíbe a utilização desses corredores para comércio, para prestação de serviço, e limita a ocupação desses espaços como usos habitacionais. A gente, obviamente, sabe que são áreas muito agressivas e até inseguras para esse ambiente habitacional. Ninguém quer criar um filho pequeno na beira de uma autoestrada, conviver com um trânsito absolutamente intenso, com a poluição do ar, com essa coisa toda. Então, tipicamente, esse tipo de via, não só nas cidades brasileiras, mas mundo afora, são ocupadas com comércio, prestação de serviço, onde, obviamente, precisa se regulamentar porte de comércio, e estacionamento, e condições de acessibilidade, essa coisa toda. Mas são questões polêmicas que são tratadas, que precisam quebrar alguns paradigmas, e é isto que entidades, cidadãos estão, de uma certa forma, discutindo com o poder público aqui em Curitiba, em São Paulo, nas grandes cidades, para que esses espaços sejam melhor aproveitados, porque é lamentável você ver vias de tamanha importância, com um contingente de pessoas tão grande passando, e elas vão passar porque elas vão ter que ir em algum lugar para buscar aquele comércio, aquele serviço. Ou seja, isso contraria as bases atuais de que você quer aproximar o serviço da moradia, essa coisa toda. E antes disso acontecer, talvez um dos maiores desafios do urbanismo e de trazer qualidade de vida para as pessoas, que é a questão da habitação para baixa renda, hoje chamada de habitação de interesse social. Nós sabemos que as nossas cidades cresceram, e cresceram muito rapidamente, que o urbanismo que existia atingia, vamos dizer, uma região quase que central. O urbanismo não atinge, ou atinge precariamente, as periferias das cidades. E essa questão de habitação de baixa renda, já que nós temos um contingente grande de pessoas, vive em locais com topografia inadequada, drenagem inadequada. Não vou ser eu, arquiteto, que vou ficar falando para engenheiro tudo que está errado nas inúmeras, né, comunidades aí que acabam resolvendo de uma maneira, vamos dizer, absolutamente simplificada a sua, vamos dizer, a sua moradia.
E, do outro lado, nós temos o que também é bastante questionável, o desenvolvimento de conjuntos habitacionais absolutamente distantes e fora da malha urbana, da infraestrutura de transporte, onde você tem escola, onde você tem serviço, essa coisa toda. Um dos grandes desafios das cidades é de como resolver o problema da moradia e que traga qualidade de vida, não para quem já tem qualidade de vida, mas para quem não tem qualidade de vida. Então, talvez uma das grandes preocupações é justamente essa. E, para se ter uma ideia, na região metropolitana de Curitiba, dados da Coab, são 80 mil unidades habitacionais à demanda, né? São 80 mil famílias que vivem em habitação precária, em local inadequado, essa coisa toda. O que é importante fazer? Criar uma política que gere oferta de imóveis para baixa renda dentro do perímetro urbano, com disponibilidade de infraestrutura. Mas não adianta a gente ser ingênuo, sabe, nós temos que entender que o terreno é o que afeta, é o que viabiliza e é o que proíbe a habitação de baixa renda está dentro do perímetro urbano. Porque dentro de todos os modelos de financiamento, esse tipo de moradia, programas Minha Casa Minha Vida, essa coisa toda, o terreno não pode passar de 10% do custo do imóvel. Ou seja, como fazer uma conta onde você diga, não, mas eu tenho um terreno próximo de uma via estrutural, próximo do ônibus expresso, próximo de supermercado, escola, posto de saúde, essa coisa toda, mas eu não consigo fazer habitação de interesse social porque o custo do terreno é muito caro. Então, é importante, sim, rever essas políticas, ampliando o coeficiente de aproveitamento para e não só coeficiente de aproveitamento, mas densidades nas zonas, nas diversas zonas, para que se viabilize isso, porque não adianta ter um coeficiente 4 para fazer apartamento de classe alta ou de classe média. Então, até essa tratativa do coeficiente ou da outorga onerosa, que são instrumentos de política urbana que existem, eles podem ser muito bem aplicados, desde que eles sejam também aplicados, vamos dizer, num segmento que é extremamente carente. Eu acho que, com isso, você vai atrair a iniciativa privada para atuar nesse segmento, principalmente se conseguir, junto com isso, desburocratizar e desonerar esses processos. São 80 mil clientes, né, num segmento de moradia, que é essencial para todo mundo, ou seja, há uma importância, uma relevância gigantesca dentro disso. Obviamente que deve-se evitar modelos ideológicos desconhecidos e complexos, como são algumas das propostas que estão por aí, que são empreendimentos inclusivos de habitação social, e você, muito bacana, você trazer habitação de interesse social aí para o Batel. A gente tem que lembrar que a pessoa vai ter que fazer o seu supermercado no Festival ou no Angelone, que são incompatíveis com a renda, enfim, vão ter que pagar condomínios e elevador, que é uma coisa que, enfim, existe toda uma complexidade que precisa se analisar. E, obviamente, se conseguisse fazer essa máquina de produção de moradia para baixa renda, nós vamos criar muitos empregos, nós vamos criar renda, nós vamos ter arrecadação, e nós vamos para aquilo que também é uma das grandes questões, que é a questão do consumo. Nesse aspecto, eu faço um parênteses, já que nós estamos aqui dentro do Instituto de Engenharia, para falar da importância da indústria da construção, que é muitas vezes mal vista e é tido como, vamos dizer assim, uma predadora e uma especuladora imobiliária, e, enfim, se confunde muito, existe muito preconceito com a indústria da construção civil. A indústria da construção é uma das maiores cadeias produtivas da economia. Qualquer empreendimento imobiliário começa com um corretorzinho vendendo um terreno ou procurando dinamizar uma propriedade, vai passar por um arquiteto que vai ver a viabilidade, o que pode ser feito, o quanto que gera, vai passar por todo um projeto que envolve inúmeros técnicos, vai passar pelo poder público no seu processo de licenciamento, vai criar
vamos dizer, um canteiro de obras que vai empregar gente, que vai trazer maquinário, que vai cravar estaca, que vai escavar, que vai... É inacreditável, não vou nem cansar vocês para ver o alcance dessa indústria da construção e de como ela foi artífice do desenvolvimento econômico e da sustentabilidade econômica de países que hoje se chamam desenvolvidos. Nós não podemos abrir mão disso. Então, toda a indução de arrecadação, essa coisa toda. Uso do solo e qualidade de vida. Quer dizer, nós temos cidades, e aqui uma fotografia de Curitiba, mas as cidades, nós estamos falando para o Paraná, nós estamos falando para o Brasil, as cidades buscam exatamente qualidade de vida. E eu, depois de muita reflexão e muito pensar sobre essa questão, e a gente vem discutindo muito isso, sustentabilidade é uma palavra-chave, né, nesse processo. Porque nós estamos aí engajando uma série de conceitos e tecnologias e conhecimento em torno da sustentabilidade. Mas nós precisamos pensar em acessibilidade, né? O custo de vida acessível, a moradia acessível, o trabalho acessível, o comércio e serviços acessíveis, o lazer acessível. Isto é que nós precisamos pensar em tornar as coisas acessíveis, né? E isso afeta a forma com que você pensa o urbanismo. Porque o urbanismo, tradicionalmente, ele foi centralizador, ele foi estruturante, ele foi linear, né? Culpa, vamos dizer, muito do arquiteto e urbanista, que enxerga muito o urbanismo de uma certa forma como um arquiteto enxerga uma casa. Aqui é o quarto, ali é a sala, ali é o banheiro, aqui é a garagem, área de serviço, isso, aquilo, esse zoneamento estático. E a centralização, quando você tem crescimento, ela gera deslocamento. E tudo que não se quer hoje é deslocamento. É vamos dizer, gerar imóveis, né, de baixo custo dentro da malha urbana, né, gerar concorrência no comércio, você ter mais comércio próximo, disponibilidade de serviço, enfim, segurança é uma economia saudável, né? Ou seja, nós estamos falando de um esgotamento de modelos de centralização e linearização, nós estamos falando dos benefícios da aproximação das atividades, da moradia, da onde as pessoas estão. As metrópoles cada vez mais precisam das aldeias. A gente precisa quebrar essa visão de que nós temos os setores estruturais e só lá que podem estar determinadas atividades e a concentração de determinadas atividades, porque isso gera muito deslocamento. E se nós tivermos, como muitas das grandes e boas cidades do mundo, pequenas aldeias dentro desse tecido urbano, nós vamos diminuir todo esse deslocamento, nós vamos tornar mais próxima a relação das pessoas, essa coisa toda, nós vamos ter mais segurança, né? O empreendedorismo e a geração de oportunidades, ele não pode ser tolhido por uma lei de uso do solo que engesse demais a atividade econômica, que às vezes é absolutamente incipiente, que daqui a pouco aquela pessoa vai crescendo e daqui a pouco ela não pode mais ficar ali, ela tem que sair dali, ela tem que ir para um outro lugar, para aquela via que permite, e já é uma via com uma especulação imobiliária de terrenos, custo de terrenos maiores, e você está deslocando as pessoas, está deslocando investimentos e inviabilizando esse empreendedorismo latente. A burocracia é algo que eu acho que todos os cidadãos deveriam lutar contra, porque nós vivemos uma onda, uma coisa assim que praticamente trava, junto com a insegurança jurídica que nós vivemos, e nós temos, acho que pessoas até do próprio Ministério Público que estão aqui, uma responsabilidade muito grande dos nossos agentes, essa questão de como tratar a legislação.
Nós temos discutido, eu tive um caso recentemente que eu demandei 6 reuniões no poder público para discutir o significado da palavra ou. Ou aqui, ou ali. Não, se é lá, não pode. Não, mas ou não é um... Então, hoje, eu diria assim, que o cidadão normal se depara com uma insegurança jurídica inacreditável. Se nós dependermos da produção, da economia, que não pode mais ser informal, cada vez mais nós temos um país que exige formalidade para tudo, nós precisamos pensar muito de como desburocratizar, porque a burocracia que gera uma papelada inacreditável, visto, carimbo, reconhecimento mais visto, pareceres daqui, dali, de lá, com palavras, isso tudo se consolida, se catalisa em palavras, em textos, cujas palavras e os lugares onde estão as vírgulas são algo... Nós não vamos chegar em lugar nenhum como sociedade, nós não vamos ter qualidade de vida. Então, como última questão que eu coloco, é justamente a indispensável participação da sociedade. Eu acho que sustentabilidade está diretamente ligado à acessibilidade, mas principalmente à participação. O IEP tem participado junto com o CREA, com o FIEP, FEComércio, Sistema Sinduscom, enfim, a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, desse processo, e é com a participação, e é com uma visão prática que nós precisamos encarar os grandes desafios que nós temos aí para gerar isto que é uma sociedade sustentável, que tenha respeito ao meio ambiente, mas que gere qualidade de vida digna para a maior parte dos seus cidadãos. Eu queria agradecer aí essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, dizer que é uma honra para mim como arquiteto estar aqui, e dizer que eu aplaudo e estimulo a todos os presentes a participarem de toda essa discussão, porque nós precisamos participar e ajudar a chegar, vamos dizer, numa estrutura legal que dê sustentação para a nossa sociedade. Muito obrigado. Eu vou abrir espaço só para uma pergunta, para que a gente possa aproveitar a oportunidade do engenheiro Flávio. Alguém gostaria? Flávio, parabéns aí pela sua apresentação. Eu sou Ricardo Vidinich, do Instituto de Engenharia. E a pergunta eu achei muito boa, o seu slide sobre acessibilidade. Então, eu acho que a reflexão sobre esse assunto é muito importante. E aí a pergunta é assim, o que você colocaria como número 1 aí nessa tua slide para a gente escolher um só? Bem, eu acho que é difícil eleger um grande ponto, né? Eu acho que a sociedade ela está amadurecendo. Nós, né, como sociedade, a gente já passou da infância, da adolescência. Eu acho que, finalmente, depois de todas essas, vamos dizer, esses eventos que nós estamos passando, toda essa roupa suja que a sociedade tem lavado ou tentando lavar, eu acho que nós vamos, a partir disso, criar uma nova sociedade. E a visão aqui é talvez um pouco menos ideológica, porque, digamos assim, sustentabilidade é uma palavra talvez até um pouco desgastada hoje, porque fala-se muito na questão da sustentabilidade, eu acho que ela é de extrema relevância, mas tornar acessível para a população é algo que eu acho que todos os cidadãos hoje estão conscientes disso, que nós não conseguimos mais viver com tamanhas
diferenças, né, dentro da nossa sociedade. Então, eu diria assim que acessibilidade é um esforço que todos nós temos que fazer, de participar, ajudar a botar no foco, vamos dizer, legislação e toda essa, vamos dizer, esse arcabouço de leis e de ações que viabilizam transformar legislação em realidade, né? É muito conceitual também, mas eu acho que a acessibilidade transformada em uso do solo é aproximar a habitação da infraestrutura, ter próximo da habitação comércio, serviço, trabalho, enfim, diminuir o trânsito de um lado para outro. Nós temos discutido muito que a força de trabalho da nossa cidade, ela vem da região metropolitana. As pessoas se deslocam, moram nos outros municípios da região metropolitana, têm que gastar horas, às vezes, para se deslocar até o emprego e acabam utilizando a infraestrutura do município e contribuem, se é que contribuem, em algum outro município. Sendo que a cidade tem espaço para acomodar essas pessoas, e de como fazer isso, sem baixar aí uma ditadura, um regime socialista, alguma coisa, está no alcance. Então, dar esse tipo de acessibilidade está diretamente ligado à capacidade de criar um instrumento, uma lei de uso do solo, que favoreça esse tipo de atividade e até de mercado. Porque quando você vê que tem 80 mil unidades habitacionais de demanda, qual é o esforço, em quanto tempo vai conseguir se dar conta de fazer isso? Então, eu diria que é isto que a gente tem lutado, e em um certo grau, e até um certo momento, esse grupo de entidades que se reuniu era mal visto pelo poder público, como que se estivessem, de alguma maneira, tentando proteger os seus próprios interesses. Algo que eu, que participei desse processo desde o início, tenho reiteradamente colocado, que não são essas pessoas que têm dedicado horas e horas do seu trabalho, sem nenhum tipo de remuneração, estão aí porque elas têm um interesse de gerar uma sociedade mais justa, mas não pela via da ideologia ou por via de discursos políticos, mas sim por trazer a sua experiência econômica, a experiência da sua atividade para dentro da legislação. Porque a gente tem uma legislação que amanhã não seja, isso não pode fazer isso porque a legislação não deixa. Mas por quê? Então, vamos discutir a legislação e vamos deixar acontecer aquilo que a gente precisa, ou aquilo que é prioridade realmente. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que a acessibilidade é um projeto gigantesco de trazer as coisas, de aproximar as pessoas das suas necessidades.